Olá, querido guerreiro de Deus, intercessor abençoado. Nós estamos falando hoje, no nosso encontro 25, sobre algo muito especial que Jesus, Ele mesmo, mencionou sobre o Espírito Santo e a grande obra dele na nossa vida. E isso está lá em Atos, capítulo 1, no versículo 8, mas eu quero ler os versículos anteriores com você, tá? Quando Jesus está ali com os seus discípulos, depois que ele havia ressuscitado, um pouco antes da sua ascensão, a Bíblia diz que ele determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aí nós temos logo, na sequência, a ascensão de Jesus. Então, enquanto estavam reunidos, lhe perguntaram: Senhor, este é o tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dita essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, e eles estavam ali, a Bíblia fala, aguardando, em Jerusalém. Entraram, foram para o cenáculo e eles perseveraram, versículo 14, todos unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, esperando a promessa do Pai, aguardando a promessa da vinda do Espírito Santo, que Jesus disse, vocês logo depois, não muito depois de 6 dias, receberão a promessa, o Espírito Santo será enviado. E agora vem a questão: para que o Espírito Santo foi enviado? Nós já sabemos, João 14, nessas semanas nós temos conversado com vocês, a missão, a obra do Espírito Santo. E eu quero falar sobre algo muito importante hoje. Vou destacar com você que nós temos aí no nosso encontro 25, receba poder, sim. Ele falou aqui que o Espírito Santo viria com poder. E esse poder capacitaria para ser testemunha. Esse poder capacitaria para servir a Deus, para fazer as obras dele. Então receba poder para servir. Jesus nos enviou para fazer a sua obra. E aqui nós vimos nesse texto, inclusive, que nós somos enviados para fazer as obras de Deus. Mas, como ele foi enviado do Pai, ele nos deu essa missão. Ele cumpriu as obras do Pai. Ele cumpriu o propósito do Pai. Assim, ele disse também lá em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Isso quer dizer que nós somos continuadores, nós somos colaboradores na obra de Cristo nesse mundo. Não é maravilhoso pensar que você é um colaborador com Cristo? Sim, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que nós somos colaboradores de Deus. Essa obra, no entanto, é uma obra sobrenatural. Então nós colaboramos na dependência dele, porque nós não podemos fazer uma obra sobrenatural. Nós, no mundo físico, podemos fazer uma obra natural. Uma obra sobrenatural nós só poderemos fazer no poder do Espírito Santo. Essa é a maior tarefa que já foi dada ao homem, realizar uma obra para Deus dessa envergadura. Então nós precisamos de um auxílio sobrenatural para conseguir fazer esta obra. Não podemos fazê-la por nossa força, capacidade, inteligência. Nós precisamos de direção, nós precisamos de poder, nós precisamos de sabedoria do alto. E para isso, então o Espírito Santo foi enviado. Ele nos capacita para realizarmos as obras de Deus.
O poder que os apóstolos naquele dia receberam, lá no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, né? Ele foi um poder para servir, foi um poder para realizar a vontade de Deus, foi um poder para ser testemunhas do Senhor Jesus nessa terra. Quando Jesus falou sobre a promessa da vinda do Espírito Santo, ele também prometeu em João 14:12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então a vinda do Espírito Santo, nos enchendo de poder, traria como consequência a realização de grandes obras para Deus, até maiores que as obras do próprio Senhor Jesus. O próprio Jesus falou isto, que nós poderíamos fazer ainda obras maiores do que aquelas que estavam sendo realizadas por Ele. O poder do Espírito Santo está ligado ao poder que iria fluir para os crentes, para compartilharem seu testemunho de fé aos descrentes, não só de perto, mas também de longe. Atos 1:8 está dizendo isso claramente: receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ali a cidade onde eles estavam, como na Judéia e Samaria, as províncias ao redor. Hoje seriam nossos estados, né, do nosso país, podemos dizer, comparar dessa forma, e até os confins da terra, que outras nações, outros povos. Muitos estudiosos da palavra comentam que o livro de Atos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, pois vemos a ação do Espírito claramente através dos servos de Deus, desde o capítulo 2 até o final do livro. Por que isso ocorreu? Porque eles foram cheios do Espírito Santo lá no início. E então o Espírito Santo os conduziu para realizarem grandes obras para Deus. E nos primeiros anos, nas primeiras décadas da igreja primitiva, logo depois que Jesus subiu aos céus, foi aos céus, nós vamos perceber que os discípulos, eles fizeram uma obra sobrenatural. Eles alcançaram o mundo antigo ao seu redor. Foi algo extraordinário, que somente no poder do Espírito Santo eles poderiam realizar aquela obra. Não foi por força humana, nem sabedoria e nem estratégias humanas. Claro, Deus usou a disposição, o coração, eles entregaram suas próprias vidas para fazer a obra de Deus, mas porque o Espírito Santo os dirigiu. E eles ouviram o Espírito Santo, seguiram após as direções do Espírito Santo, eles serviram no poder do Espírito Santo. Deus está nos chamando hoje à oração para fazer essa obra. Deus está nos chamando a buscá-lo, a sermos cheios do Espírito Santo, para que nós possamos servir ao Senhor. Ele quer que nós dependamos dEle, Ele quer que nós busquemos a Ele. Depender do Espírito Santo para fazer as coisas de Deus, depender do Espírito Santo para orar, depender do Espírito Santo e buscar esse poder para testemunhar dele, para compartilhar o seu amor. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio da graça de Deus. Sem o Espírito Santo, você não pode realizar as obras de Deus. Esse poder para servir vem de uma busca. Como eles ficaram lá em Atos capítulo 2 e buscaram ficar em Jerusalém, nós lemos no texto, Jesus ordenou, até que do alto vocês sejam cheios de poder. E então eles se tornaram testemunhas, e eles fizeram as obras de Deus, e eles foram usados em curas, milagres, maravilhas. Mas por quê? Porque eles se deixaram encher, porque eles buscavam constantemente. Era uma igreja que orava, que buscava, e ela se tornou uma igreja ousada, uma igreja poderosa em palavras e obras. Receba poder para servir. Você quer fazer as obras de Deus? Então está à tua disposição, mas você precisa buscar esse poder no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Pedir a Ele. Para orar, você precisa do Espírito Santo. Você precisa buscar, porque orar é fazer obras para Deus também. Quando você está em intercessão, você está fazendo uma obra para Deus na intercessão. Nós já falamos no encontro passado sobre gestar os planos de Deus. Então você está ali gestando os planos de Deus, os propósitos, os desígnios, o que Deus quer fazer em intercessão. Por isso é tão importante. Esse é um poder que você precisa espiritualmente, porque você não pode por você mesmo.
Então você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo e depender do Espírito Santo quando você ora, para que o Espírito Santo use você na intercessão, para que o Espírito Santo use você nessa linda obra da intercessão. Jesus falou sobre isso e nós precisamos nos dedicar à oração. Nós precisamos buscar o Espírito Santo e deixar Ele agir na nossa vida. Você tem deixado o Espírito Santo agir? Você tem buscado poder para servir? Para fazer as obras de Deus, poder depender dEle na oração? É isso que o Espírito Santo está falando conosco hoje. Eu quero orar com você. Vamos buscar mais e mais esse poder de Deus para fazermos a sua obra. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença nesse momento em oração, pedindo, Senhor, encha cada um de poder, encha cada um do Espírito Santo, que cada um que está aqui agora orando comigo, receba deste poder, receba desta unção para realizar as Tuas obras em oração, realizar as Tuas obras fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer, realizar as Tuas obras sendo testemunhas do Senhor Jesus Cristo, aonde o Senhor os mandar, que eles sejam frutíferos, Senhor. E nós sabemos que só o seremos se estivermos cheios do Espírito Santo. Eu peço, ó Deus, que cada um aqui, ó Deus, seja cheio do Espírito Santo. Cada um que está orando neste momento, seja cheio do Espírito Santo. Cheios do Espírito, realizando a vontade do Senhor, cumprindo os propósitos do Senhor para a nossa vida. Abençoa, Senhor, cada intercessor para que tenha uma vida de oração, ó Deus, dependendo do Espírito, uma vida de oração, de serviço ao Senhor, intercedendo pelas Tuas causas, intercedendo por salvação de povos, de nações, de vidas, de famílias, ó Deus, na sua cidade, no seu bairro, sendo intercessores, clamando ao Senhor por vidas, clamando por mudanças. Pai, servindo ao Senhor em intercessão. Abençoa cada um, Pai. Usa cada um poderosamente, Deus, para que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana em que você possa buscar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, buscar a unção do Espírito Santo a cada dia, buscar poder para servir. Não se conforme, não se acomode, busque o Espírito Santo, busque o sobrenatural nele. Ore, faça compromisso diário de oração, faça a sua caderneta de oração. Olha, esse ano está pela frente ainda, gente. Tem um ano para viver. Vamos lá, anota, faz ali a sua agenda de oração, coloca os seus compromissos diante de Deus de intercessão, fidelidade diária em oração, registra as respostas de Deus. Isso vai ser importante também para acrescentar a sua fé. Tenha um tempo especial com Deus. Você pode servi-lo numa vida de oração eficaz. Você pode lutar nas causas do reino de Deus. Seja essa pessoa cheia de poder para servir. Em nome de Jesus. Encha-se do Espírito Santo. Deus abençoe vocês.